Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo da Série B que já está no seu segundo turno já, primeira rodada do segundo turno, jogos aí na sexta-feira, no sábado, no domingo. Vamos ver todos os gols e tudo o que aconteceu na Série B neste final de semana agora. Começando então com a primeira partida, Ceará e Ituano, portanto, primeira rodada do segundo turno, ou a 20ª rodada, né, de um total de 38, esse jogo foi lá no Castelão na sexta-feira à noite e o Ceará saiu na frente com o Eric marcando aos 46 minutos do primeiro tempo, Ceará 1-0, placar da primeira etapa. Mas no segundo tempo, o Ituano conseguiu empatar, gol marcado aos 34 pelo Wesley. Final de jogo, Ceará 1, Ituano também 1. Próximo jogo, Sport e CRB, também na sexta-feira foi esse jogo. O Sport recebeu o CRB lá na Ilha do Retiro. E olha, se deu bem, hein? Os gols deste jogo saíram no segundo tempo. O primeiro, aos 4 minutinhos da etapa complementar, gol do zagueiro Sabino, fazendo, portanto, 1-0 para o Sport. E depois o Anderson Conceição acertou uma cotovelada no Wagner Love, o Daronco consultou o VAR e expulsou o jogador do CRB e deu ainda um pênalti para a equipe do Sport. Aí ficou mais fácil, o Ronaldo Henrique bateu e ampliou, final de jogo Sport 2, CRB 0. Neste jogo aí, o Diego Souza foi apresentado para a torcida, ele que em breve voltará a jogar pelo Leão da Ilha e mais um reforço do Sport nessa caminhada para tentar voltar à elite do futebol nacional. Muito bem, seguimos aqui com agora Chapecoense e Mirassol. Já estamos agora no sábado de manhã, lá na Arena Condá, em Chapecó. E olha só, hein, o Mirassol venceu esse jogo 1-0, gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo. Thalisson Kelvin foi quem marcou, dando a vitória para o time paulista já no finzinho do jogo, hein? Grande vitória do Mirassol fora de casa. Seguimos aqui com Botafogo e Juventude. Quem também venceu fora de casa foi a equipe aí do Juventude, que segue subindo na tabela da Série B. Jogo lá em Ribeirão Preto. No primeiro tempo, o Juventude fez 1-0 aos 6 minutos de jogo. Alan Ruschel de fora da área, Juventude 1-0. E no segundo tempo, o time gaúcho ampliou com o Matheus Vargas aos 13 minutos. Final 2-0 para o Juventude lá em Ribeirão Preto. O Juventude que já é o 8º colocado e a apenas 2 pontos do G4. A gente já vai ver a tabela de classificação. Seguimos agora com Avaí e Guarani. Olha só, mais uma vitória de time visitante na rodada e mais um paulista que venceu um catarinense fora de casa, né? A exemplo do Mirassol que venceu a Chape. Esse jogo aí foi no sábado também, lá na ressacada, e quem marcou primeiro foi o Avaí, hein? Logo aos 4 minutos de bola rolando, Denilson colocou o time da casa em vantagem. Mas no último lance do primeiro tempo, o Guarani empatou com João Vitor, 1-1, portanto, no primeiro tempo. E logo no início da segunda etapa, o Bugre virou com Bruno José. Eram 3 minutos do segundo tempo, 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Avaí, e ficou nisso, final de jogo Avaí 1, Guarani 2. O Guarani é o 5º colocado e o Avaí está na zona de rebaixamento. Vamos virar a nossa página para ver os outros 5 jogos. O primeiro aí, ó, ABC e Londrina, único 0-0 da rodada. Esse jogo foi lá em Natal, no sábado também, o jogo dos desesperados, né? As duas equipes aí na zona da degola,
precisavam urgentemente de um resultado positivo e o que acontece? Nada, amigo torcedor, 0 a 0, Arena das Dunas com bom público, mais de 14 mil torcedores, só que ninguém marcou, ficou ruim para todo mundo. A situação dos dois clubes é bem difícil lá na zona do rebaixamento, a gente vai ver daqui a pouco a classificação do campeonato. 0 a 0 então, seguimos aqui para falar de Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. Agora todos os jogos com 4 gols, hein? Ainda no sábado foi esse jogo, tivemos lá em Goiânia um bom jogo entre o Atlético e o Sampaio Corrêa, com emoção até o final. O primeiro tempo foi todo da Bolívia Querida, que saiu na frente aos 29 minutos com o Ítalo em lance de escanteio, 1 a 0, portanto, para o Sampaio. E ainda no primeiro tempo, aos 48, outro lance de escanteio e dessa vez o Fábio Aguiar ampliou para o time maranhense. 2 a 0, fim do primeiro tempo, 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, só que o Dragão reagiu no segundo tempo aos 25 e Gustavo Coutinho de cabeça diminuiu para o Atlético. E no apagar das luzes, o Gustavo Coutinho fez mais um aos 54 minutos, 2 a 2, final da partida, 2 gols do Gustavo Coutinho, que é um dos principais artilheiros aí da Série B agora, hein? A gente já vai ver também sobre a artilharia do campeonato. Mas mais uma vez, o Atlético empata no finalzinho do jogo, evitando a derrota em casa. Continuamos aqui com Tombense e Criciúma. Olha só, esse aqui foi já no domingo lá em Muriaé e também com emoção até o final. Mas logo no início do jogo já teve gol. O Criciúma largou na frente com gol de Fabinho aos 5 minutos de bola rolando e o primeiro tempo então terminou 1 a 0 para o time catarinense. No segundo tempo, aos 19, Alexandro deixou tudo igual para o Tombense, parecia que ia ficar no 1 a 1, até que aos 44 o Arilson deixou o time carvoeiro em vantagem novamente, 2 a 1 Criciúma, porém ainda deu tempo do Tombense empatar de novo em lance de escanteio. Pedro Costa no segundo pau estava lá para empatar, final de jogo 2 a 2 entre Tombense e Criciúma. Seguimos aqui com Novo Horizontino e Vila Nova, jogo lá em Novo Horizonte, e o Tigre volta a liderar aí a Série B. Essa foi a terceira vitória seguida. O primeiro gol foi aos 36 minutos do primeiro tempo. Ronaldo abriu o placar para o Novo Horizontino. E no final do segundo tempo, já aos 50 minutos, o mesmo Ronaldo, no final do primeiro tempo, né? Já aos 50 minutos, o mesmo Ronaldo marcou mais um, desta vez cobrando pênalti. Final, portanto, do primeiro tempo, 2 a 0 para o Novo Horizontino. No segundo tempo, o time da casa fez o terceiro. Aos 34, agora foi o Rômulo quem marcou. 3 a 0, portanto, Novo Horizontino. O Vila ainda conseguiu diminuir aos 40 com Guilherme Parede, fechando o placar. Final 3 a 1 para o Novo Horizontino, líder do campeonato. E chegamos no último jogo da rodada, outro jogo de 4 gols, agora lá no Moisés Lucarelli em Campinas. A Ponte abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Leonaldi de cabeça fez Ponte Preta 1 a 0. Não demorou muito, aos 12, um golaço, hein? Um golaço do André, acertou um lindo voleio, fazendo Ponte Preta 2 a 0. Que golaço, meu amigo! Esse gol aí foi o gol do Fantástico ontem à noite, né? Estava tudo perfeito para Macaca, início de jogo já 2 a 0, porém aos 18 o Matheus Jesus foi expulso por uma entrada dura, deixando então a equipe da Ponte com 1 a menos. Porém, o primeiro tempo terminou mesmo 2 a 0 para Ponte Preta. No segundo tempo, Vitória foi para cima, aos 15 minutos diminuiu com Léo Gamalho, cobrando pênalti, e aos 40 chegou ao empate
com o estreante Yuri Castilho fazendo o segundo gol do time baiano. Final 2-2 lá em Campinas. O Vitória conseguiu então evitar a derrota e a Ponte Preta deixou então de ganhar 3 pontos. Empate do Vitória aos 40 do segundo tempo. Tá aí todos os jogos da rodada, da 20ª rodada da Série B. Vamos agora ver a classificação do campeonato. Lembrando, pessoal, que Botafogo, Chapecoense, CRB e Avaí tem um jogo a menos, porque na 17ª rodada as equipes lá de Santa Catarina não conseguiram voo, né? Porque estava com mau tempo, estava um ciclone lá em Santa Catarina. Então essas equipes têm um jogo a menos que ainda não foi realizado, não foi marcado pela CBF. Mas vamos lá a classificação. Novo Horizontino em primeiro, 39 pontos. Vitória em segundo com 38. Sport agora em terceiro com 38. E o Vila Nova em quarto lugar com 35. Essas seriam as equipes classificadas se o campeonato terminasse hoje. O Guarani, quinto colocado, também com 35 pontos. E o Criciúma, sexto colocado, também com 35 pontos. Depois em sétimo, o Mirassol com 34 e em oitavo, Juventude com 33. Então vejam que os 8 primeiros colocados aí estão muito perto, né? O Vila Nova, que está na zona de acesso, né? Entre os 4 primeiros tem 35 pontos e o Juventude tem 33. Todo mundo ali juntinho, muito disputado essa Série B 2023. Em nono lugar, o Botafogo tem 30, em décimo, o Ceará 29, em 11º, o Atlético Goianiense com 28. Em 12º, o CRB com 24, né? Tem um jogo a menos, a exemplo do Botafogo. Em 13º, Ponte Preta 23, em 14º, Ituano 21, em 15º, Sampaio Corrêa 21 também. Em 16º, Tombense tem 19, tá ali ó, quase entrando na zona da degola. Em 17º, Chapecoense com 18, mais um jogo a menos. Em 18º, o Avaí com 17, também um jogo a menos. Em 19º, Londrina com 15 e em último lugar, o ABC com 13 pontos na última colocação do campeonato. Essa é a classificação atualizada aí para você. Seguimos aqui com a artilharia, que é do Wagner Love do Sport com 10 gols, seguido do Derek do Guarani com 8 gols, e agora o Eric do Ceará com 7 e o Gustavo Coutinho, que marcou 2 gols nessa rodada, também chegou a 7 gols. Então esses são os principais artilheiros aí da Série B: Wagner Love, Derek, Eric e Gustavo Coutinho. Seguimos para falar que o Sport e o Vitória são os melhores ataques do campeonato, 31 gols marcados, e a Ponte Preta, o pior ataque da competição, com apenas 12 gols marcados. Já o Vila Nova tem a melhor defesa da competição, tomou apenas 11 gols, o Novo Horizontino a segunda melhor defesa com 12 gols sofridos. E o Londrina tem a pior defesa do campeonato, já levou 31 gols. E o Atlético Goianiense, ó, a segunda pior defesa, com 30 gols tomados já no campeonato. Muito bem, agora aqui já tivemos 420 gols em 198 jogos, uma média aí de 2,12 gols por jogo. Eu acabei não mostrando aí a primeira rodada do segundo turno, essa 20ª rodada, né? Mas só para falar para vocês, amigo torcedor, que foram 26 gols marcados em 10 jogos. Foi uma rodada boa de gols aí. Me desculpe aí que eu não coloquei a arte, né, dessa rodada número 1 do segundo turno, ou rodada 20, tá? Mas foram 26 gols marcados nessa rodada agora. Seguimos então com a próxima rodada, que já vai ser realizada amanhã. Começa amanhã com 3 jogos e na quarta-feira os outros 7 jogos e já terminamos a 21ª rodada. Vai ser bem rápido. Amanhã então, terça-feira, Mirassol contra Avaí, Sampaio Corrêa recebendo o Botafogo e o CRB recebe o Atlético Goianiense. E aí na quarta-feira, Criciúma contra Ponte Preta
Ituano recebe Tombense, Guarani contra Ceará, Vila Nova recebe o Sport, jogão de bola entre os primeiros colocados, Vitória contra a ABC, Juventude contra Novo Horizontino, outro jogão de bola também, e para finalizar, Londrina recebe a Chapecoense, duas equipes que precisam da vitória desesperadamente. Então tá aí, amigo torcedor, Série B para você aí passado a limpo essa 20ª rodada ou primeira rodada do segundo turno. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava esperando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, é lógico, pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.